Olá, despertos queridos, sejam bem-vindos a mais uma Pocket Terapia comigo, Roberta Mello, para que nós possamos trazer mais um insight, um desafio, alguma ideia, uma reflexão para a gente levar aí para a nossa semana, abrindo aqui na segunda-feira os trabalhos, né? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro que a gente está lendo, O Cérebro com Foco e Disciplina, uma passagenzinha lá no final, de um item que se chama Coragem e Disciplina, talvez tenha sido um dos itens que eu mais gostei do livro. E eu queria falar com vocês hoje sobre duas questões. A primeira questão da organização e da disciplina. Quando nós queremos conquistar uma meta, conquistar um sonho, nós precisamos desses dois valores dentro de nós, né? Da organização e da disciplina. Eu me organizo primeiro e depois eu sou disciplinada para cumprir as coisas que eu organizei. Então, hoje vai ser um pouco movimentado aqui, que eu preciso segurar várias coisas para conversar com vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês um quadro que tá aqui. Vou colocar o vídeo nele, tá bom? Depois eu volto para mim. Olha só. Eu preciso me organizar. Então, eu gostaria de dar essa tarefa para vocês essa semana. Primeiro, você organiza a sua vida. Aqui no centro está você. Você. Aí você coloca o seu nome. Roberta, por exemplo. Está você aqui. O que tem na sua vida? Vou fazer o meu exemplo para ficar mais fácil, tá? Aqui tem Roberta. Roberta é mãe, tem que cuidar das duas filhas. São duas filhas com duas idades diferentes, com duas demandas diferentes. Então, talvez eu colocasse aqui assim, Bia e Alice. Essa, por exemplo, me precisa que eu leve ao trabalho, essa aqui precisa que eu fique com ela em casa. São demandas diferentes e eu preciso me organizar para isso. Eu sou esposa, então eu tenho o Flávio aqui. Eu trabalho em uma escola. Eu tenho que fazer as questões da escola. Eu sou terapeuta, eu tenho os meus clientes para atender. Eu tenho que cuidar das coisas do Desperte Sua Essência. Eu tenho, deixa eu ver o que mais. Eu tenho meus cursos que eu faço. Tem vários cursos, vários. Ó, aqui eu tô fazendo um aprofundamento da psicanálise, um aprofundamento da constelação, tô fazendo o curso de tarô, tô fazendo uma jornada de inteligência emocional, tô no Ho Oponopono com a Paola. Isso que eu tô lembrando. Eu sou filha. Meus pais já são mais velhos, então eu tenho algumas tarefas aí com eles. Eu tenho meu compromisso religioso. Eu tenho três encontros semanais com meu compromisso religioso. Isso para falar no básico, assim, vou colocar aqui que eu tenho a casa também, que isso é importante, incluindo as minhas duas cachorras, enfim. Isso para falar no básico, né, gente? Para não falar das outras coisas, outras demandas que surgem, como um médico que a gente precisa ir, algo desse tipo. Então, a primeira coisa é você olhar para essa sua vida, por isso que eu gosto de escrever. Eu tenho um papel, folha A3, a folha A3 é do tamanho desse quadro. Então, às vezes eu ponho a minha vida assim e falo assim, cara, peraí. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 atividades da minha religião, e provavelmente eu possa abrir mão de uma, porque as coisas estão pesadas. Cursos, quando acabar um bocado desses cursos, quem sabe você não faz um só por vez, né, Roberta?
Porque você gosta de estudar, ok. Isso te move, ok. Evolução constante é um dos seus valores, ok. Mas você não precisa fazer 5 cursos ao mesmo tempo, né? 5 jornadas ao mesmo tempo. Aqui, no Desperte Sua Essência, é alguma coisa que você possa dividir com alguém? Como que você pode reorganizar melhor a sua agenda de clientes? Como que você pode organizar aqui, ver o que é essencial de fato e o que não tem jeito, o que a gente não vai tirar. E para isso eu preciso me organizar. Então a primeira dica que eu dou hoje para vocês é olhar para a sua vida assim e ver de coisas que você não tem necessidade de fazer no momento. Tem uma coisa que eu estou tirando da minha vida aqui que é revisão de textos e livros. Eu fazia trabalhos de freelancer para editoras e é uma coisa que eu estou tirando, porque toma muito tempo e às vezes não vale a pena. E aí a gente tendo essa visão panorâmica, deixa eu voltar aqui para vocês. A gente tendo essa visão panorâmica da nossa vida, a gente consegue limpar um pouco a nossa rotina. Por quê? E isso é um processo que eu tô falando com você, gente, que eu tô vivendo. Eu tenho muito isso assim, né? Alguém perguntou como eu crio meus conteúdos. Eu crio a partir das coisas que eu tô vivendo, porque eu não acredito que eu possa levar pessoas em um lugar que eu ainda não fui. Então, eu estou vivendo esse processo aqui de fazer esse filtro mesmo, sabe? De passar na peneira o que é essencial, porque às vezes a gente gosta de muita coisa, eu adoro muita coisa. Só que aí a gente vai se prendendo a uma agenda muito cheia, a gente vai se prendendo a muita coisa ao mesmo tempo, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Tudo bem fazer, né? Igual eu tô fazendo um curso de aprofundamento lá da psicanálise, eu preciso fazer supervisão. Quem é psicanalista não pode ficar sem supervisão. Ok, então eu preciso fazer isso. Eu escolhi fazer o Ho Oponopono com a Paola. Ok, né? Ok, uma coisa que você tem necessidade de fazer, que você não pode ficar sem porque é da profissão, uma coisa que você escolheu fazer porque você tinha esse desejo de fazer. Ok, espera a jornada da Paola acabar para fazer outras coisas depois, né? Essa limpeza inicial para você organizar o geralzão, ok? E aí, depois de organizar esse geralzão, entendendo que vocês já assistiram ao vídeo da Renata Pão na quarta-feira passada, ela falou assim, faz uma lista daquele monte de coisa que você quer fazer e escolha um. Porque a gente tem muitos sonhos, né? Ontem eu precisei sair com minha mãe e ela tá assim, ai, vi uma casa de madeira, ai, meu sonho é ter uma casa de madeira. Aí vi um jipe, ai, meu sonho é ter um jipe. Aí eu falei, ué, não era ter uma casa de madeira? Não, é ter um jipe também. Aí chegou aqui em casa, eu dei uma cesta dessas com chocolate, essas coisas para minha filha de aniversário, porque ela sempre me pedia, ai, meu sonho é ganhar uma cesta. Eu falei, ué, não era ter um jipe? Então ela tem muitos sonhos e não se movimenta para nenhum. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então faça a lista dos seus sonhos por ordem de prioridade. Faz a atividade lá da Renata Pão. E quando você escolher um sonho, você anote esse sonho dividindo. Vamos colocar aqui. Um sonho. Prioridade. Portugal. Roberto. Vou voltar aqui para vocês acompanharem, tá? Ó. Dá pra ver, tá, né? Aí. Um sonho. Portugal. Eu preciso de passaporte. Que
que vai custar dinheiro. Eu preciso renovar o meu passaporte. Ok. Depois, eu preciso de passagens. Eu já sei com quem eu vou olhar essas passagens? Já, com a irmã Gessé. Adriana, Gerês Turismo, viu, gente? Momento Marketing. Eu preciso de malas, sei lá, tá? Tô colocando as coisas mais assim. Eu preciso de lugar para ficar. Lugar para ficar. Preciso de lugar para ficar, viu, Odete? Hashtag fica a dica. Eu preciso de... O que mais, gente, que a gente precisa para viajar? Eu preciso fazer um trabalho para eu parar de ter medo de avião. Não sei o que mais, tá? Tô pensando aleatoriamente aqui. Eu preciso de... Vamos supor que eu vou no inverno, então eu preciso de roupas de frio. Eu tô vendo que com isso aqui tudo eu vou precisar de grana. O que eu vou fazer nesse tempo para juntar essa grana? Eu preciso de renda extra. Eu preciso de diminuir os meus gastos. Eu preciso de guardar dinheiro. Eu preciso de um monte de coisa. Voltando aqui, o que eu preciso então, na verdade, vou tirar esse quadro daqui. O que eu preciso, na verdade, é ver tudo isso que eu preciso conseguir, eu ver tudo isso que eu vou precisar para minha viagem para Portugal acontecer e começar a agir. Aí, Portugal, quem sou eu? Com a família, então, eu preciso vender o meu rim para eu ir, né? E olha lá, talvez sem vender os dois. Só que o passaporte é 200 e poucos reais. E talvez o passaporte eu dê conta de fazer agora. E aí eu vou movimentando a minha energia e o universo vai movimentando tudo que há ao redor. Quando a gente decide, sim, eu vou e eu vou começar a olhar as passagens com a irmã do Gessé não custa nada. Pensar em novas rendas extras, isso pode ser útil para mim nesse momento. Roupas de frio. Uma vez eu fui viajar, eu ia passar um inverno num lugar bem rigoroso assim de inverno. E aí eu comecei a olhar bazares lá no Facebook. Eu achei um bazar que uma menina veio embora dos Estados Unidos e ela ia vender os casacos dela aqui pertinho da minha casa. Aí eu fui lá e comprei uns 500 casacos desses peludões, com bom, sabe, casaco para frio mesmo, impermeável. Eu não gastei nem 50 reais. O universo começa a movimentar quando a gente se movimenta, né? Eu tô aqui com meu genro, que os avós moram na Itália e ele e minha filha querem a Itália. Aí eu falei, tá, já começou a guardar dinheiro? Ou vai ficar comendo hambúrguer toda vez que o pagamento sair? Já fez o passaporte? Já começou a movimentar das pequenas coisas? Olhar, ler sobre a Itália. Faz aquilo transbordar de dentro de você, sabe? Porque quando ele dá o título aqui de coragem e disciplina, ele podia ter dado o título só de disciplina, mas ele escolheu a coragem para colocar aqui junto, porque para organizar a sua vida e para realizar os seus sonhos, esses dois passos que eu dei hoje, né? O primeiro de organizar a vida como um todo para você estabelecer suas prioridades. E o segundo de organizar os seus sonhos para estabelecer prioridade, isso exige muita coragem. Coragem, agir com o coração. O que te chama, né? Qual é o seu desejo? E aí, olha só o que ele colocou. Disciplina é a capacidade de identificar as etapas necessárias para a realização de um projeto e segui-las rigorosamente até conseguir conquistar o objetivo.
Aí ele fala de um aluno, ele fala do Henry Ford, que mudou aí a indústria automobilística, né? E ele fala assim, que o Ford ele falava assim, olha, pouquíssimas pessoas fracassam, a maioria delas desiste. Olha só que forte isso, né? O que faz que a gente desista da nossa própria felicidade aí pelo meio do caminho? E eu nem tô falando assim, às vezes, não é nem ir para Portugal, às vezes a gente quer se alimentar melhor e a gente desiste de nós, né, pelo meio do caminho. E aí ele conta aqui que de um aluno que quer passar numa prova. E ele estuda, é disciplinado, se dedica e é reprovado. Ah, não vou fazer mais não. Ele não pensou isso, ele estudou, fez de novo, reprovado. Fez de novo mais uma vez, por pouco, reprovado. Até que ele é aprovado. A gente costuma desistir nessas primeiras reprovações, a gente costuma desistir quando não dá certo no começo. Mas a gente não entende que esses passos, eles ensinam e fortalecem a gente para continuar tentando. Ser reprovado não é o fim, é uma etapa, é só uma etapa, né? Ele colocou uma coisa que eu achei tão interessante aqui, né? Existem no mercado centenas de livros de como emagrecer, de vários tipos de dietas, e ele falou, e provavelmente todas elas funcionem. A grande questão é que as pessoas não têm a disciplina suficiente para seguir o que está ali naquele livro, não é? Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Lembre disso. Às vezes, gente, tem só pensando uma outra coisa que passou na minha cabeça, que até eu fiz um vídeo sobre isso, eu não lembro quando, mas tá no portal um vídeo que eu fiz sobre isso, eu vou achar o link dele, vou colocar aqui em cima, vai aparecer. Que às vezes as metas mudam, né? Eu até citei lá no vídeo que uma das minhas metas de 2020 era ter o cabelão, deixar ele lá embaixo na bunda. Só que mudou a vontade, mudou o desejo. Uma outra coisa, um carro grande, eu queria ter um carro para carregar a gente pra caramba. Com essa pandemia, meu carro ficando parado aqui e eu pagando imposto e gasolina ficando evaporando aqui dentro do tanque no meu quintal, eu já pensei, pra que eu quero um carro grande, cara? Aí às vezes a gente não desiste dos sonhos, nós mudamos e com isso as nossas metas mudam. Mas tem aquele sonho, sabe, que nunca muda? Aquele lá do fundo da sua alma. Coloca ele no papel, desdobra, sabe? Pega o boi, desculpem os veganos, pega o boi, fatia em bifes. Porque às vezes a gente não dá conta de realizar o boi todo de uma vez. Gente, um dos meus sonhos era ir para a casa do meu irmão em 2020. E eu consegui ir no começo do ano. Mas estou pagando tudo devagar e sempre. Paguei um pouco antes, estou pagando um pouco agora. Organizei os passaportes, pedi ajuda, porque fomos nós 4 aqui de casa. A minha filha mais velha, desde pequenininha, quando ela era bem pequenininha, o sonho dela era Paris. Ela era pequenininha, sabia nem falar direito, já falava Paris. Coisas que as vidas passadas explicam, né? Falava e nós começamos a fazer um cofrinho com ela bem pequena. Um cofrinho de Paris, o cofrinho de Paris, o cofrinho de Paris, o cofrinho de Paris, moedinha, enchia o cofrinho, tirava e depositava. Tirava e depositava. Quando ela fez 12 anos, 12 anos debaixo da torre Eiffel, com moedinha. Nós compramos a passagem dela com moedinha. Pequenos passos que conduzem para grandes realizações. Quem escala lá e chega no topo do Everest não abre mão do primeiro passo.
não há para você também. Eu quero muito saber das suas realizações, do que você vai dar conta de fazer por você mesmo. Acredite.